Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A gente hoje está dando continuidade, né, ao nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, hoje no capítulo 11, Existência da Alma, né? Então, a gente vai, como de costume, dar sequência à leitura do capítulo. Vocês fiquem à vontade aí, a qualquer momento, interromper, fazer os comentários. E depois a gente tem, como de costume, alguns slides aí para ilustrar o capítulo que a gente estudou na noite de hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Existência da Alma, capítulo 11. Evolução morfológica e moral. A evolução morfológica procedeu emparelhando-se com a evolução moral. É aquilo que a gente tem comentado, né? Da evolução tanto do princípio inteligente em paralelo com o princípio material. O crânio avançou com vagar no rumo de aprimoramento maior. Os braços refinavam-se, as mãos adquiriam excelência tátil não sonhada, e os sentidos, todos eles, progrediam em acrisolamento e percepção. Todavia, com o adiantamento da responsabilidade que o separara da orientação direta dos benfeitores da vida maior, entregou-se o homem a múltiplos tentames de progresso no campo do espírito. Então, é uma coisa que ele repete bastante nesse livro, né? É que, né, nos primórdios evolutivos nossos aqui na Terra, essa mentoria, né, desses espíritos superiores, né, nas nossas vidas, né? E ele ressalta também que, com o surgimento do livre-arbítrio, né, a gente começa a ter a responsabilidade sobre os nossos atos, né, e começamos a nos libertar um pouquinho dessa condução desses espíritos superiores, né, responsáveis pela própria evolução humana, e não só humana, a evolução de uma forma integral aqui no planeta, né? No regime interior, de livre indagação, conferia asas audaciosas ao pensamento, e com isso, mais se lhe acentuava o poder de imaginar, facilitando-se a mentalização e o despreendimento do corpo espiritual, cujas células em conexão com as células do corpo físico se automatizavam, assim, na emancipação parcial, através do sono, para acesso da alma a ensinamentos de estrutura superior. Está falando do desdobramento durante o sono, em que a gente aproveita, né, para também continuar esse processo de aprendizado evolutivo também em paralelo no plano espiritual. Guarda a criatura humana, então, consigo, na tessitura dos próprios órgãos, a herança dos milhões de estágios diferentes, nos reinos inferiores, e, no fundo, sente-se inclinada a viver no plano dos outros mamíferos, que lhe respiram a vizinhança, com instinto absoluto, dominando sem restrições. No entanto, com a evolução irreversível, o amor agigantou-se-lhe no ser, sugerindo-lhe novas disposições à própria existência, né? Então, esse processo evolutivo de instinto, né, para os sentimentos e para a razão, né? Então, é um processo que a gente vem trazendo desde do nosso, quando a gente se encontrava ainda no reino animal. Se parar para pensar, não tem tanto tempo assim, né? A gente estava vivendo nas cavernas, algumas dezenas de milhares de anos atrás, a gente vivia de uma forma bem primitiva nas cavernas, inclusive até com uma forma de comunicação bem rudimentar, quase animal, né? Com ruídos. A gente viu isso nos capítulos anteriores aí que a gente estudou, né? Noção do direito. Em razão do apego aos rebentos da própria carne, instituiu a propriedade da faixa de solo em que se lhe encrava a moradia, e, atendendo a essa mesma raiz de afetividade, traça a si próprio determinadas regras de conduta, para que não imponha semelhantes ofensas e prejuízos que não deseja receber. Acontece, assim, o inesperado. O homem selvático,
que não pretende abandonar os apetites e prazeres da experiência animal, fabrica para si mesmo os freios que lhe controlarão a liberdade, fim de que se lhe enobrece o caráter iniciante, né? Então, é o despertar do conceito de moral, né? Se opondo, né, aos instintos animais mais básicos, né? Então, é o princípio desse desenvolvimento de um senso moral na criatura, né? Estabelecendo a posse tirânica em tudo que julga seu, desiste de aproveitar o que pertence ao vizinho, sob pena de expor-se a penalidades cruéis. Nasce, nesse modo, para ele a noção do direito sobre o alicerce das obrigações respeitadas, né? Ou seja, é o nascimento, aí, como eu coloquei, dos princípios éticos de convívio social, né? Então, o homem começou a entender que se, né, não houvesse um mínimo de princípio ético para o convívio, a própria convivência se torna intolerável, se torna muito mais difícil. Consciência desperta. É assim que ele, transformado, interpreta, sob novo prisma, a importância de sua presença na Terra. Não mais lhe seduzem a despreocupação e o nomadismo, assim como, para o homem adulto, é já passado o ciclo da infância. Sabe agora que o berço carnal se reveste de significação mais profunda. Compreende, a pouco e pouco, que a vida lhe registra as contas pessoais, porquanto aprende que pode negar o braço ao companheiro necessitado de apoio, sabendo, porém, que o companheiro poderá recusar-se-lhe o seu, no momento em que o desequilíbrio lhe bate à porta, né? Então, como eu disse, é o princípio do desenvolvimento desses valores morais, né? Então, ele começa a entender que a necessidade de solidariedade é fundamental no convívio social, até por interesse, né? Porque se eu não ajudo alguém, amanhã eu posso estar precisando de ajuda, e esse alguém também não vai me socorrer, me ajudar. Então, começa a se desenvolver, pouco a pouco, esses princípios de moral, de ética, né? Reconhece que dispõe de liberdade para matar o desafeto, mas não ignora que o desafeto, a seu turno, pode igualmente exterminar-lhe o corpo ou amargar-lhe o caminho. Percebe que os seus gestos e atitudes para com os outros criam nos outros atitudes e gestos semelhantes para com ele, né? Então, esse conceito de desenvolvimento desse princípio moral, no começo, ele é baseado até num certo egoísmo, né? Porque eu vou dar porque senão eu não recebo, né? Aquele princípio, mas não deixa de ser um princípio de desenvolvimento de princípios de ética e de moral. Com esse novo cabedal de observação, revela-se-lhe a vida mental mais surpreendente e mais rica. E, por essa mais intensa vida íntima, retraía com relativa segurança as ideias dos espíritos abnegados que lhes custodiam a rota. Desde então, não guarda a existência circunscrita à romagem berço-túmulo, por alongá-la do ponto de vista de causa e efeito, para além do sepulcro em que se lhe guarda o invólucro, anulado ou emprestado. Incorporando a responsabilidade, a consciência vibra desperta e, pela consciência desperta, os princípios de ação e reação funcionam, exatos dentro do próprio ser, assegurando-lhe a liberdade de escolha e impondo-lhe mecanicamente os resultados respectivos, tanto na esfera física quanto no mundo espiritual, né? Então, é a compreensão, né, que todos os nossos atos têm uma consequência, né? É o princípio do entendimento aí da lei de causa e efeito, né? A larva e a criança. Nesse sentido, importa lembrar aqui, com as diferenças justas, o símile que a vida assinala entre as alterações da existência para a alma humana e para os insetos, de metamorfose integral. A larva que se afasta do ovo ingressa em novo período de desenvolvimento, que pode perdurar por muito tempo, como ocorre entre os efemerídeos,
mostrando no começo a membrana do corpo ainda amolecida e conservando no tubo digestivo os remanescentes da gema da fase embrionária, para iniciar, depois da excreção, os processos de alimentação e digestão. A criança recém-nata retira-se do útero e entra em nova fase de evolução, que se afirma através de alguns anos. A princípio, tenra e frágil, retém na própria organização dos recursos sanguíneos que lhe foram doados, por manutenção endosmótica no organismo materno, para somente depois eliminar, quando se lhe seja possível, esses mesmos recursos, gerando os que lhe são próprios. Ele está falando aqui da fase da infância, né? Que é justamente, a gente sabe que a criança é um espírito que não foi criado naquele momento, é um espírito que já tem centenas de encarnações. Mas naquele período de infância, né, que ele está comparando aqui uma fase, né, com os insetos, né, antes da transformação para o inseto, aquela fase de larva, né, como a gente vê com a borboleta, é onde a criança está mais suscetível a que esse espírito receba vamos dizer, uma nova orientação, né? É a fase em que ele está mais suscetível a aprender, né, valores. É por isso que é importante, né, os pais, os professores, nessa fase da infância, que aquele espírito ainda não está totalmente, não assumiu totalmente aquela personalidade que é a fase em que ele está mais suscetível ao aprendizado de novos valores, né? Principalmente novos valores morais, emocionais. Então, é uma fase muito importante, né, dentro do desenvolvimento humano, para o progresso daquele espírito que está reencarnando, né? Satisfazendo os imperativos da própria vida, a criança se desenvolve tomando o alimento preciso, a expensão de sua máquina orgânica, passando a realizar por si, isto é, ao comando da mente, a renovação celular dos tecidos e órgãos que lhe constituem o campo somático, de maneira que se lhe ajuste a forma física aos moldes do corpo espiritual. Então, essa adaptação do corpo imaturo à própria energia do espírito que ali começa a se manifestar, né? Metamorfose do inseto. A larva dos insetos de transformação completa experimenta vários períodos de renovação para atingir a condição de adulto, embora permaneça com o mesmo aspecto, porquanto apenas depois da derradeira mudança de pele é que se torna pupa. Aqui ele está fazendo uma correlação, né, entre essas fases evolutivas do inseto com o próprio processo da infância, né, quando o espírito ainda se encontra, vamos dizer, não na sua plenitude ainda se manifestando, né, naquele corpo ainda em formação ainda, né? Então é um processo ainda que ele faz essa analogia com a metamorfose do inseto, né? Permanece assim imóvel e não se alimenta do ponto de vista fisiológico, encrisalizando-se, segundo a espécie, em fios de seda, por ela própria constituídos, com a secreção das glândulas salivares, agregadas a pequeninos tratos de terra ou tecidos vegetais, formando desse modo o casulo, em que repousa, durante certo tempo, fixado em alguns dias e até meses. Na posição de pupa, ao impacto das vibrações de sua própria organização psicossomática, sofre essencial modificação em seu organismo, modificando o que, no fundo, equivale ao verdadeiro aniquilamento ou estólise, ao mesmo tempo que elabora órgãos novos pelo fenômeno da histogênese, valendo-se dos tecidos que perduraram. A estólise, que se efetua por ação dos fermentos, verifica-se notadamente nos músculos no aparelho digestivo e nos tubos de Malpighi, com reduzida atuação no sistema nervoso e circulatório. Pela histogênese, os remanescentes dos músculos estriados desfazem-se das características que lhes são próprias, perdendo gradativamente a sua estriação até que se convertam, qual obedecesse a processo involutivo, em células embrionárias fusiformes,
com um núcleo exclusivo ou mioblastos, que se dividem em segmentação, plasmando novos elementos estriados à configuração dos órgãos típicos. Somente então, quando as ocorrências da metamorfose se realizam, é que o inseto, integralmente renovado, abandona o casulo, revelando-se por falena leve e ágil, com o sistema bucal transformado, como acontece com a borboleta de tipo sugador, na qual as maxilas se alongam, convertem-se numa trompa, enquanto que o lábio superior e as mandíbulas se atrofiam. Entretanto, embora magnificamente modificada, a borboleta alada e multicor é o mesmo indivíduo, somando em si as experiências dos 3 aspectos fundamentais de sua existência: larva, ninfa e inseto adulto. Aqui é que a gente está falando, né? Ele faz analogia com o desenvolvimento da infância, né? E a plenitude da maturidade desde a embriogênese, né? Ele está fazendo uma analogia com um período de infância humana. Histogênese espiritual. Assim também a criatura humana, depois do período infantil, atravessa expressivas etapas de renovação interior, até alcançar a madureza corpórea. Não obstante, apresentar-se com a mesma forma exterior, porquanto somente após o esgotamento da força vital no curso da vida, através da senectude ou da caquexia, por intervenção da enfermidade, é que se habilita a transformação mais profunda. Nesse período característico da caducidade celular ou da moléstia irreversível, demonstra a gradativa diminuição de atividade, não mais tolerando a alimentação. Pouco a pouco declinam as suas atividades fisiológicas e a inércia substitui-lhe os movimentos, protegendo-se desde então no repouso horizontal, em decúbito, quase sempre no leito, preparando o trabalho liberatório, né? Então, são as fases do espírito no ciclo, tanto de reencarnação como de desencarnação, né? Que tem essas alterações que ocorrem. Isso aí a gente vai ver de uma forma mais detalhada no capítulo 12. Né? No capítulo 12 ele vai falar bastante desses processos de desencarnação e tal. É bastante interessante esse capítulo que segue a esse aqui. Chega assim um momento em que se mobiliza na cadaverização, mumificando-se a feição de crisália, mas envolve-se no imo do ser com os fios dos próprios pensamentos, conservando-se nesse casulo de forças mentais, tecido com as suas próprias ideias reflexas, dominantes ou secreções de sua própria mente, durante um período que pode variar entre minutos, horas, dias, meses ou decênios. Como eu estou dizendo, esse processo de desencarnação ele vai ser bem mais esmiuçado no capítulo seguinte. A gente não vai se ater muito nele hoje. No ciclo de cadaverização da forma somática, sob o governo dinâmico de seu corpo espiritual, padece extremas alterações. Na essência, corresponde à estólise das células físicas, ao mesmo tempo que elabora órgãos novos pelo fenômeno que podemos nomear, por falta de termo equivalente, como sendo estólise espiritual. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, da mesma forma que está havendo a degradação do corpo físico, aquele indivíduo que está desencarnando, o corpo espiritual dele, o perispírito, está sofrendo alterações também. Está passando por uma série de alterações nesse corpo espiritual, até para se adaptar à própria condição nova de desencarnado, né? Então, a gente sabe que alguns sistemas nossos, quando a gente está desencarnado, eles não têm mais vamos dizer, a mesma atividade dos encarnados. Por exemplo, o aparelho digestório. Então, quando há o desencarne, há uma série de modificações também no nosso corpo perispiritual, como ele está falando aqui. Em tempo que elabora órgãos novos pelo fenômeno que podemos dominar, por falta de termo equivalente, como sendo histogênese espiritual, ou seja,
Histogênese é o quê? É a formação de tecido, né? É uma formação de um novo tecido espiritual. A estólise, ou processo destrutivo da desencarnação, resulta da ação dos catalisadores químicos e de outros recursos do mundo orgânico, que, alentados em nível de degenerescência, operam a mortificação dos tecidos e, do ponto de vista do corpo espiritual, afetam principalmente a morfologia dos músculos e do aparelho de nutrição, com escassa influência sobre o sistema nervoso e circulatório. É aquilo que a gente estava comentando agora anteriormente. Pela histogênese espiritual, os tecidos citoplasmáticos se desvencilham, em definitivo, de alguns dos característicos que lhes são próprios, voltando temporariamente qual se atendesse a processo involutivo, a condição de células embrionárias multiformes que se dividem através da cariocinese, plasmando em novas condições a forma do corpo espiritual, segundo o tipo imposto pela mente. Então, ao desvencilhar-se do corpo físico, as células perispirituais retornam momentaneamente à forma embrionária, plasmando um novo corpo perispiritual sob o influxo da mente. Então, eu botei essa frase aqui, mais ou menos fazendo um resumo do que ele está dizendo. Então, aquilo que a gente comentou. Principalmente os espíritos mais evoluídos e tal, eles, quando estão desencarnados, né, principalmente os espíritos superiores, né, eles não têm mais necessidade, por exemplo, de sexo, de alimentação, física. Então, o perispírito deles, esses sistemas digestórios, não são iguais os nossos, porque a condição é diferente. O que ele está dizendo nesse capítulo é exatamente isso, que quando a gente vai desencarnar, há essa mudança do nosso corpo espiritual, obviamente sempre relacionado ao nosso estágio evolutivo, né? E ao influxo da nossa própria mente, né? Então, provavelmente, os espíritos ainda muito arraigados da matéria, né, que têm aquela necessidade ainda de se alimentar, de comida, né, são diferentes daqueles espíritos que desencarnam, que já estão num nível evolutivo diferente. Porque isso é plasmado, aquilo que a gente vê, o princípio inteligente, é o que controla tudo, né? A nossa mente é que controla tudo que é matéria em torno de nós, inclusive nosso perispírito, né? Então, isso depende também, necessariamente, da condição evolutiva daquele espírito desencarnante. Ele vai ter um perispírito diferente, de acordo com o seu nível de evolução. Desencarnação do espírito. Apenas aí, quando os acontecimentos da morte se realizam, é que a criatura humana desencarnada, plenamente renovada em si mesmo, abandona o veículo carnal, que se jungia com tudo, muitas vezes intimamente aprisionado ao casulo dos seus pensamentos dominantes. Quando não trabalhou para renovar-se nos recessos do espírito, passa a revelar-se em novo peso específico, segundo a densidade da vida moral em que se gradua, né? Então, isso é aquilo que a gente acabou de falar, né? A densidade perispiritual vai depender do estágio evolutivo. Os espíritos mais evoluídos, mais desprendidos da matéria, né, ou até em mundos superiores ao nosso, eles têm um perispírito muito mais sutil, muito mais quintessenciado do que o nosso, né? É matéria? Continua sendo matéria, mas é uma matéria muito mais sutil, né? Então, por isso que a gente vai, às vezes, em Marte, em outros planetas, não existe vida. Óbvio que existe vida, né? Existe vida numa outra dimensão da matéria que a gente, com os nossos órgãos físicos, não consegue captar. Da mesma forma que a gente não consegue captar aqui o mundo espiritual. Mas, assim, não teria sentido, né, Deus construir mundos para ficarem vazios, né? Assim, não teria sentido nem para a gente. Ninguém constrói um prédio para ficar vazio, para não ser ocupado por ninguém. Então, em todos os orbes existe vida, obviamente, mais inteligente ou menos inteligente, de acordo com o próprio estágio evolutivo daquele mundo, mas, obviamente, existe vida ali. E em muitos mundos que a gente acha que não existe vida,
Às vezes a vida ali está vibrando num plano da matéria que é imperceptível aos nossos sentidos físicos aqui, né? A gente sabe que tem vida em Júpiter, agora não na nossa condição material, porque ali seria impossível na nossa condição de material sobreviver ali. Mas isso não quer dizer que não exista vida que vibra em outro plano da matéria, em outra dimensão da matéria, né? Que é compatível com aquele planeta, com aquelas condições de vida. Dispondo de novos elementos com que atender à própria alimentação, equivalentes às trompas fluídico-magnéticas de sucção, embora sem perder de modo algum o aparelho bucal que nos é característico, salientando-se, aliás, que semelhantes trompas ou antenas de matéria sutil estão patentes nas criaturas encarnadas, a se lhes expressarem na aura comum como radículas alongadas, de essência dinâmica, exteriorizando-se-lhes as radiações específicas. Trompas ou antenas essas, pelas quais assimilamos ou repelimos as emanações das coisas e dos seres que nos cercam, tanto quanto as irradiações de nós mesmos, uns para com os outros, né? Ele está descrevendo bem essa transformação desses órgãos, desses aparelhos no nosso corpo espiritual quando a gente desencarna. Continuação da existência. Essa é a última parte. Metamorfoseada, pois, não obstante o fenômeno da desencarnação, a personalidade humana continua, além túmulo. O estágio educativo que iniciou no berço, sem perder a própria identidade, somando consigo as experiências da vida carnal, da desencarnação e da metamorfose no plano extrafísico. Perceberemos, desse modo, que a existência da criatura na reencarnação, substancializando-se não apenas na Terra, onde atende à plantação dos sentimentos, palavras, atitudes e ações, com que se caracteriza, mas também no mundo espiritual, onde incorpora a si mesmo a colheita da sementeira praticada no campo físico, pelo desdobramento do aprendizado com que entesoura as experiências necessárias à sublime ascensão a que se destina, né? Então, a conclusão é que, quando a gente desencarna, a gente vai plasmar o nosso novo corpo espiritual de acordo com as experiências que a gente também passou na própria encarnação que a gente está, né? Então, muitos espíritos que desencarnam com uma doença física, quando desencarna, aquela doença não desaparece imediatamente, né? Eles são recebidos em hospitais, continuam a ser tratados, né? Porque tudo é uma continuidade, né? Quando a gente desencarna, a gente continua sendo quem a gente é. A gente não, né? Pelo fato de desencarnar, a gente deixa de ser o que nós somos, né? E trazer a bagagem toda que nós já temos. E interessante que quando a gente desencarna, né, às vezes a pessoa, esses conceitos de céu, de inferno, né, que acha, quando eu morrer, como se alguém fosse indicar para a gente onde a gente vai, né? Tivesse algum juiz, algum julgador que vai falar, você vai para o céu, você vai... Não, isso não existe, né? A gente, quando desencarna, a gente vai para onde a gente está vibrando. De acordo com a nossa vibração, a gente vai encontrar a vibração semelhante, né? O plano que vibra da mesma forma, né? Então, conforme a gente vibra, isso é lei da física, né? É aquilo que a gente falou, de acordo com o que você pensa e com o que você sente, você vibra. E de acordo com o que você vibra, você vai se afinizar com aquilo e com aqueles que vibram nessa mesma vibração. Então, por isso que a matéria segura muito a nossa barra, né? Mas quando a gente desencarnar, é só pensar que você vai para onde você... Isso é interessante, naquele livro do André Luiz, no Nosso Lar, mostra bem isso, né? Que ele desencarna, ele vai para o umbral, e depois ele é recebido no Nosso Lar, começa a trabalhar, começa a aprender, mas ele ainda não tem a permissão de voltar para ver a família. Aí ele recebe aquela permissão e retorna. Aí ele vê a esposa casada com aquele italiano, né? No primeiro momento, ele tem uma reação de ciúme, né?
Aí começa aquela vibração de revolta, de ciúme. Imediatamente ele é transportado para o umbral. Na hora. A hora que ele começou a vibrar com desequilíbrio, na hora ele se vê de novo no umbral. Aí ele pede, reza, aí ele volta lá, né? Depois, no final, ele até fluidifica a água do novo marido, da esposa, ele até toma aquela água, acorda melhor e tal. Mas é assim, a gente vibra, para onde a gente vibrar é que a gente vai, né? Vamos dar uma olhadinha nos slidezinhos que a gente tem, só para dar uma ilustrada no que a gente viu, né? Então, a evolução morfológica e a evolução moral, né? Aquilo que a gente falou, da evolução concomitante do princípio inteligente com a matéria. A evolução da forma prosseguiu emparelhando-se com a evolução moral, né? O aprimoramento do crânio, o refinamento dos traços humanos, né? Com um processo evolutivo desse próprio princípio inteligente, né? Que vai se tornando, a princípio, como ele vai evoluindo mais, tornando cada vez mais belo também, né? A gente vê isso na própria evolução humana, né? Aí vê que os traços aqui do Australopithecus, né? Bem ainda grosseiros, né? Com o Homo sapiens, né? A gente já vê a diferença evolutiva desse princípio inteligente que vai, consequentemente, vamos dizer, se refletindo na própria forma material, né? Na beleza, na evolução desses traços fisionômicos, né? Aqui, né, os membros dos mais primitivos, né? Até aqui o homem na função que quando começa nas cavernas. Essa é a evolução que a gente comentou agora. Mesma coisa aqui, a evolução da mão, né? Como ele colocou aqui, né? A mão vai se adaptando melhor a poder exercer, vamos dizer, funções mais sutis, mais finas, né? Necessárias à própria evolução do homem. Aqui, o aperfeiçoamento até dos sentidos, né? A sofisticação dos pensamentos, as representações artísticas que começaram a se formar nas cavernas, né? O surgimento do princípio de responsabilidade, né? O advento da responsabilidade corta a orientação direta dos benfeitores da vida maior, ou seja, a gente começa a deixar de ser criança, né? Aquela criança que tem que ter a babazinha que fica atrás, senão cai, e a gente começa a assumir a responsabilidade sobre os nossos próprios atos, ou seja, a emancipação da alma, estimulada a livre indagação e imaginação, desenvolvia o homem audaciosas ao pensamento, facilidade para a mentalização e desprendimento do corpo espiritual, cujas células em conexão, né, começam a emancipação durante o sono, né, o que ele mostra no capítulo, né, através de ensinamentos dos mentores espirituais e tal. Então, durante o sono, a gente se despreende e a gente vai para onde a gente está vibrando, né? De acordo com as nossas vibrações, quando a gente se despreende do sono, né, é o mesmo princípio quando a gente desencarna. Só que a gente ainda está preso ao corpo físico, mas a gente vai para onde a nossa mente vibra. Por isso que às vezes a gente acorda com as sensações horríveis, umas coisas, provavelmente a gente não estava em lugares muito agradáveis, muito bons, né? Então, encarnados no plano espiritual, no capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno, André Luiz elucida: era considerável o número de amigos encarnados, provisoriamente libertos do corpo físico, através do sono, que se congregavam no vasto salão. Pouco mais de 100 pessoas, além dos encarnados em maior número. Ou seja, a gente acabou de falar, a gente se desdobrando durante o sono, né, a gente não deixa de viver nesse período. O nosso corpo físico está ali em repouso, mas a gente, do ponto de vista espiritual, a gente está em atividade ainda. No capítulo 5 do livro Libertação, de André Luiz, né, conversação
observando conversação em plano inferior. Certa mulher, já desencarnada, dizia para a companheira, ainda presa à experiência física, parcialmente liberta: notamos que você ultimamente anda mais fraca, mais serviçal. Estarás desencantada contra os compromissos assumidos? Aqui ele está dizendo o seguinte, que nesse desdobramento, né, a gente pode tanto ir para um lugar para ser instruído, para aprender por espíritos superiores, como a gente pode estar ligado às nossas vibrações inferiores e também se ligar a planos inferiores, né? Isso depende da nossa sintonia mental e emocional, né? Então, guarda a criatura, a tessitura dos próprios órgãos, a herança de milhões de estágios, ou seja, a gente vai trazendo tudo aquilo que a gente aprendeu nos reinos anteriores, né? Tanto no reino mineral, vegetal, animal. Aí o surgimento aqui que ele coloca do conceito de família, de união, né? De amor, né? No princípio aqui, noção de direito, como a gente viu, né? Anteriormente. Aqui também ele fala um pouco, estabelecendo a posse tirânica em tudo que julga ser seu, desiste de aproveitar o que pertence ao vizinho, sob pena de expor-se a penalidades cruéis. Nasce assim a noção de direito, tendo por base obrigações respeitadas. Começa a entender que, sem um mínimo de regras de convívio, né, a convivência fica insuportável, né? Aqui a consciência desperta, gestos e atitudes, né? Então, vou deixando aqui, quem quiser depois ver com mais calma, é só depois frisar ali no YouTube que vocês conseguem ver também esses slides com mais calma, né? Falando aqui da vida mental, revela-se a vida mental mais surpreendente e mais rica, captando com mais segurança as ideias de espíritos abnegados que lhe inspiram os caminhos, né? Aquele conceito que a gente está sempre amparado pelos nossos irmãos maiores, né? Desde a tribo, que o curandeiro invoca espíritos, isso aí desde o que a humanidade é a humanidade, desde das cavernas até as civilizações mais primitivas, né, elas têm essa noção de algo superior, né, de algo que está acima e invoca a proteção desses guias, desde das tribos, né? Desde as civilizações mais primitivas, essa espiritualidade tá nos acompanhando sempre, né? A consciência desperta, a responsabilidade, aquilo que a gente já conversou, né? No desenvolvimento do livre-arbítrio e da responsabilidade. Aqui ele vai mostrando também aquela correlação que ele faz de Lava, né, com o desenvolvimento infantil, né? Ele faz aqui essa comparação. E aqui o Raul Seixas, né, com aquela música, eu prefiro ser aquela metamorfose. E nós somos uma metamorfose ambulante mesmo, né? Está sempre, se a gente for ver esse princípio inteligente desde o nascimento até, a gente está em constante evolução, a gente está sempre mudando, sempre evoluindo, né? Aqui, falando aqui daquele processo de aniquilamento, da estólise, não só do ponto de vista material, mas essa estogênese espiritual, né, no nosso corpo espiritual, né, no período de desencarnação, né, como no período de reencarnação também, né? A estogênese espiritual avançada, doença crônica, diminuição da atividade, redução da alimentação, recolhimento ao leito, preparação ao trabalho liberatório, como a gente viu no capítulo, né? O trabalho liberatório, período de minutos, horas, dias ou meses, ou decênios, né? É aquilo que a gente vê, esse processo de desencarnação, essa liberação do corpo material, depende muito também do grau do nível de consciência daquele espírito, né? Um espírito muito arraigado à matéria, muito preso àquilo, esse processo vai se dilatando. Ou aqueles espíritos mais evoluídos, que têm um nível de entendimento, de consciência maior, esse processo liberatório é bem mais rápido. Acredito que um espírito do nível de Chico Xavier e coisas, esse processo deve ser bem rápido, né?
ao passo que aqueles espíritos que são extremamente apegados à matéria, é um processo de liberação muito mais difícil e demorado, né? Aqui falando da histogênese, né, espiritual, dessas mudanças que ocorrem na matéria, nosso corpo perispiritual, depois do desencarne, né? E aqui falando dos centros vitais nesse processo de desencarnação, né, do corpo físico. Isso aqui a gente vai ver bastante em detalhes aí no próximo capítulo. Como é que se faz a liberação desses centros de força, de onde começa, para onde vai, como é que é feito. No capítulo 12, ele vai tratar disso com mais detalhes, né, desse processo de desencarne, né? Então, basicamente, era isso aí que a gente tinha para comentar nesse capítulo de hoje, né? O capítulo seguinte é bem interessante. Esse é mais como se fosse assim uma introdução, onde no capítulo seguinte ele vai falar bastante, um pouquinho mais desse processo de desencarnação e tal. É bem interessante. Alguém quer comentar alguma coisa? Falar? Ver quanta informação tem, né? Quanta coisa que a gente desconhece, né? Ô, Nilton, eu estava analisando aí essa formação aí desde o princípio, né? E a gente vê a questão hoje, está em voga aí, a questão do aborto, né? Em que você faz um aborto hoje a nível terapêutico ou a nível de aborto legal, que eles dizem, né? Por estupro, por anencefalia, por uns casos aí que a lei humana já está permitindo. E aí eu fico achando interessante, né, como essa formação aí da larva, do inseto, você comparando com um embrião, né, começando a se formar. E essa semana a gente teve aí esse caso dessa menina em Curitiba, né, que está com 22 semanas e ia ser feito o aborto nela porque ela foi abusada sexualmente. A nossa lei está muito louca, né? A nível de lei humana, por estupro, a qualquer momento da gestação, você vai fazer o aborto. Então, você tem que trocar o nome, já que aborto é até 20 semanas ou até 22. Eles podem fazer até 28, 25 semanas, se quiserem. Isso não é um aborto, né? É um infanticídio, né? Então, tinha que mudar esse nome, né? Essa lei aí. A gente não acha brecha, né, para mudar isso, né? Então, você vê que nessa fase, né, já tem o processo evolutivo atuando ali, né? Lá no feto de 20 semanas, de 10, de 8, seja lá o que for, né? É bem interessante a gente chegar a pensar nisso, né? É tudo fruto da ignorância, né? Da gente, justamente por ignorar isso tudo, né? Que essas leis, essas coisas são. A própria lei, se você parar para pensar, é contraditória. Outro dia eu estava vendo uma coisa que estava falando e realmente é verdade. Se você mata uma grávida, é considerado duplo homicídio. Agora, se fazer um aborto, não é. A própria lei se contradiz, né? Então, assim, em determinadas circunstâncias. Quer dizer, se você mata uma grávida, você está matando duas vidas. Mas quando você faz um aborto, você não está matando. Quer dizer, a própria lei humana, né, pelo menos aqui no Brasil, se contradiz, né? Então, tudo é Não, fruto e da o ignorância. aborto, colocar nome de aborto quando você interrompe uma gestação acima de 22 semanas, não pode dar o nome de aborto, porque aborto, o conceito, não pode ter mais que meio quilo, né? Em alguns lugares aí estão falando, a gente acha que assim é impossível, é absurdo, mas assim, em alguns lugares estão falando até de quando depois que nasce, e de aborto pós-natal, dizendo quer dizer, o absurdo é tão grande. E assim a gente acha que isso é impossível de acontecer, né? Mas não é. Aí isso começa a ser falado, começa a ser passado, e aos poucos
isso começa, as pessoas começam a achar que isso é natural. Né? Então, assim, são coisas que são tão absurdas, né? Que a gente começa a achar, não, isso é impossível, imagina, isso não existe, ninguém vai... Mas, assim, a gente está começando a ver hoje coisas absurdas, né, acontecerem porque as coisas vão indo, as pessoas começam a achar o que é absurdo normal. Senhora. Triste. E a gente vê nesse capítulo, né, a importância da família, né? O despertar da consciência desse princípio inteligente, quando ele começa a perceber o mecanismo de causa e efeito, de ação, de reação, de amor, né? Como isso é importante para o desenvolvimento do espírito, né? E aí vem na contramão, né, Flávia, o número de abortos como está tão aumentando, como está tão banalizado essa palavra no nosso meio, dia a né? dia, né? Essa menina mesmo de Curitiba, que sofreu, né, o processo dentro da própria família, o estrago já foi feito, né? Essa menina já, né, o estrago emocional, moral nela já foi feito. E agora vão completar o estrago fazendo esse aborto terapêutico aí. Terapêutico não, aborto legal, né? Desculpe, esse professor Flávio, então, até essa questão terapêutica já entra de uma forma extremamente severa na consciência das pessoas, até no subconsciente, quando o indivíduo ouve esse termo do aborto terapêutico, porque terapêutica, para a maioria de nós que já conhecemos um pouco, mas também para a população comum, é a ideia de que é algo que cura, é algo que refaz o ser. Então, nós estamos até mesmo, a semântica da gente está meio atropelada por conta dos momentos atuais, né? Mas isso é proposital, né? Começa a se usar termos bonitos para se encobrir coisas horríveis, né? Então, isso é um processo, esse processo que a Cláudia está falando da família é fundamental. O ataque à instituição da família, o objetivo de destruir esses conceitos de família. Né? Isso é um processo, não é um processo, vamos dizer, aleatório, um processo, isso é um processo pensado. Né? Nós estamos aqui na mudança aqui para o mundo de regeneração, onde vai haver a separação do joio e do trigo. Né? Então, a gente está observando... O Ivan, quando o Ivan falou do aborto aí, terapêutico, existe realmente essa palavra, e existe esse aborto terapêutico. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Quando que a gente permite um aborto? Né? Quando é para salvar a vida de uma pessoa que já existe, né? De um espírito que já está encarnado. Então, você opta, em alguns casos, não tem outra saída, né? Aquela que já vive vai ficar. Então, lá no Livro dos Espíritos está bem explicitado, e esse é o aborto verdadeiro, o aborto terapêutico. É o que leva a risco materno, né? Então, só esse, para mim, só esse é o que a gente, como espírita, tem que ver, porque algumas cardiopatias, algumas coisas que a mulher tem, se engravidar, vai morrer. Esse é o nome terapêutico. Os outros são abortos legais, humanos, né? Eu não entendo isso. Acho que o Ivan está se referindo a usar o termo de forma inapropriada, né? Você usa um termo, quer justificar alguma coisa que não é aquilo, então você usa um termo para tentar justificar, mas só que de uma forma completamente inapropriada. Né? Tem nada a ver, né? Gente, é isso. Podemos encerrar, então? A grandiosidade, doutor... A grandiosidade da literatura que a gente está seguindo, que a gente tem aqui na casa, aqui na Siena da gente agora também, com a nova modalidade online, mas a gente percebe que nós já estamos com isso na mão. Já vai fazer, daqui a 20 anos, vai fazer exatamente um século. Nós já tivemos tempo suficiente para desenvolver isso, mas a gente ainda está tão tacanho que a gente parou realmente nessa discussão
E como diz o professor Flávio, nós estamos discutindo aí soluções até enigmáticas. É muito difícil, né, a gente aqui agora, analisando tudo isso, perceber que, de maneira geral, né, Flávio, a gente tem visto toda essa manipulação do ser. Nós já estamos falando em cuidados de eliminar a eutanásia dos animais. A Ivênia fez uma palestra linda. O André, não sei se ele já acabou o prefácio do livro, mas nós estamos começando a discutir essa relação da plenitude do animal junto conosco. E nós ainda estamos aqui discutindo lá no Congresso autorizações de leviandades, que a gente dá o nome que quiser, mas a leviandade está ali, né? Falar nisso, dia 20, já está marcado com a doutora Ivênia, dia 24 de agosto. Né? Ela vai vir aqui e vai dar uma aula aqui para a gente. No dia 24, vai ser bem interessante, né? No AME Convida aí. Então, ficam todos aí convidados aí também, já os que estão nos assistindo também no YouTube, já agendar aí o dia 24. Em novembro, a gente vai ter o Geraldo Lemos Neto, né? Também já está marcado, acho que para o dia 11, se não me engano. É uma quinta-feira, vai ser num dia que ele não pode, quarta-feira, que é o dia do nosso estudo, ele não pode, e aí a gente agendou para uma quinta-feira. Essa semana, excepcionalmente, a gente vai fazer na quinta. Tá bom? E aí, quem quer fazer? Quer fazer a prece de encerramento, Flávio? Posso fazer. Vamos fazer. Amigos Jesus, amigos espirituais, mais uma vez, só temos a agradecer, Senhor, este momento que aqui ficamos juntos, ensinamentos tão importantes que nos chegam, Senhor. Abre, Senhor, a nossa mente para que possamos, a cada dia, aprender mais e poder fazer a diferença em todos esses abusos, Senhor, que acontecem em nosso planeta. Fica conosco mais essa noite. Que assim seja. Então, agradecendo aí a presença de todos, aqueles que também estão acompanhando a gente lá pelo YouTube. A gente agradece e encerra, e depois a gente vai dar prosseguimento com o capítulo 12, tá bom? Então, vou encerrando aqui a gravação, desejando a todos aí uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, de acordo com o horário que cada um aí esteja assistindo a gente, tá bom? Uma boa noite.